Olá, querido aluno, querida aluna, você que estuda, você que assiste às aulas Paraná, é com imenso prazer que nós fizemos mais uma aula para você, uma aula bem bacana. Eu sou o professor Varley e nessa aula nós temos um grande objetivo. Qual é o objetivo? Você compreender as propriedades físicas dos condutores. Nesta aula nós vamos falar muito sobre os condutores. Certamente você, estudante, você já ouviu falar de isolante, de condutor e de semicondutor. Nesta aula nós vamos abordar os condutores. Olha só, o condutor, dê uma olhada nessa figura. De um modo geral, repare bem, nós temos ouro, latão, alumínio, ferro, prata, ou seja, os metais. De um modo geral, os metais são condutores. É claro, né? Olhando assim parece meio estranho. Isso aqui é um condutor? Sim, ele é um condutor. Mas eu trago mais uma figura aqui que vai fazer com que você associe. Agora sim, né? Uma panela, lembre-se, essa panela, a gente fala no dia a dia, uma panela de alumínio. Tome cuidado. Pessoal, as panelas, de um modo geral, elas são uma mistura de metais. Então, ela é uma liga metálica, vamos pensar assim? Claro que uma panela dita de alumínio, o que predomina é o alumínio. Mas se você conseguiu associar que os metais, de um modo geral, né, eles são os condutores, e que uma panela ela tem a mistura de vários condutores, e claro, tem uma aplicação muito importante no nosso dia a dia, é através das panelas que nós fizemos o cozimento dos alimentos, não é verdade? Só que é claro, nós temos que avançar nos conceitos físicos dos condutores. Pessoal, assim, o que tem num condutor? O que tem num condutor? Ou, na verdade, o que é um condutor? Vamos pensar? Aliás, eu quero fazer um combinado com você e espero que você não esqueça. Um material, ele é condutor, pessoal, se ele estiver elétrons com liberdade de movimento na sua estrutura. Ou seja, existe uma definição. Um condutor, ele é um material que possui elétrons com liberdade de movimento. Imagine só você o seguinte, você tem lá, por exemplo, a própria panela, a liga metálica. As moléculas, né, desses elementos, desses metais, eles estão ligados e eles se ligam de tal forma que na estrutura deles sobram elétrons com liberdade de movimento. Mais ou menos assim, dá uma olhada nesse GIF. Aqui a estrutura atômica, claro, uma representação bem simples, né, pessoal? Imagine você, lá os átomos estão ligados, formando ali, né, aquela ligação química, só que nesta ligação sobram vários elétrons, e esses elétrons, eles têm liberdade de movimento. Então, não esqueça, dá para dizer assim, todo condutor, ele possui elétrons com liberdade de movimento. Se você compreendeu isso, nós podemos ir um pouco adiante, falando ainda dos condutores, falando das propriedades. Quais são as propriedades que caracterizam um condutor? Primeiramente, alta condutividade elétrica. Sim, ele conduz bastante eletricidade. Outra coisa, alta condutividade térmica. Ele também conduz bastante calor. Alto ponto de fusão e de ebulição. Querido estudante, das aulas anteriores, ponto de fusão é o ponto em que o sólido vira líquido. Ponto de ebulição é o ponto em que o líquido vira vapor. Então, a rigor, um condutor, ele tem um ponto de fusão alto, ou seja, uma temperatura elevada para derreter. É só você imaginar, é fácil derreter um ferro? Não é muito fácil, você precisa de grande quantidade de calor, você precisa de temperaturas elevadas, porque o ferro pessoal, ele é um condutor, ele tem alto ponto de fusão. Se ele é difícil de derreter, imagine você fazer ele virar vapor. Imagine o ferro líquido, ele agora virando vapor. Cara, ele tem um grande ponto de ebulição. Então, ele precisa de grande quantidade de calor para que a temperatura seja elevadíssima para ele sair do estado líquido para o estado gasoso, estado de vapor.
Professor, onde eu tenho isso? Pessoal, nas estrelas, né? A temperatura é tão grande lá, que lá, pessoal, você tem algumas estrelas com elementos distintos, né? Que você pode ter, por exemplo, ferro em vapor, tá? O que mais? Baixo calor específico. Aqui um detalhe importante. O que é baixo calor específico? O baixo calor específico quer dizer, pessoal, que quando você dá calor para ele, você elevaria muito a temperatura. Você lembra que o calor específico ele é inversamente proporcional à temperatura. Quando o calor específico é grande, é porque ele varia pouco a temperatura. Quando o calor específico é pequeno, é porque ele varia bastante a temperatura quando ele recebe calor. Beleza? E é claro, baixa capacidade térmica. A capacidade térmica segue a mesma linha do calor específico. Quer dizer que a capacidade térmica é inversamente proporcional à variação da temperatura. O ferro, pessoal, você coloca ele no fogo. Imagine você pega o ferro, coloca no meio de uma chama, coloca numa fogueira. Você pega um bloco de madeira, coloca no meio da fogueira. Você concorda que se você deixar ali o mesmo intervalo de tempo, o ferro ele aumenta mais rápido a temperatura, porque ele tem capacidade térmica pequena, tá? Ele recebe calor e ele varia bastante a temperatura. Diferente da madeira, né? Diferente da madeira. A madeira, pessoal, ela demora mais para aumentar a temperatura. Demora mais para esquentar. Pode pensar assim. Então, olha só. Se você pegou isso, vamos praticar essas ideias dentro de um exercício? Esse exercício ele fala o seguinte: um aluno está estudando as propriedades dos materiais. Ele analisa um material e percebe que o material é um bom condutor elétrico. Ele precisa fazer um resumo sobre as propriedades dos condutores. Se você fosse esse aluno, o que você escreveria sobre as propriedades dos condutores? Pessoal, pense em você. Você se preparando para uma prova, você tem que fazer um resumo. Imagine o que você colocaria nesse resumo. Vou te dar um tempo e eu tenho certeza que você vai acertar esse exercício.
Então, querido aluno, querida aluna, vamos fazer a correção desse exercício? Lembre-se, antes de qualquer coisa, você escrever sobre um determinado elemento químico é você falar das propriedades que ele tem. E é claro, esse exercício ele abordou o seguinte, é um condutor. E você deve escrever um resumo sobre as propriedades desse condutor. Então vamos lá. Pessoal, com certeza não pode faltar nesse resumo boa condutividade térmica e elétrica, tá? Boa condutividade térmica e elétrica. Lembre-se, pessoal, todo bom condutor térmico é também um bom condutor elétrico. Pessoal, ou seja, ele conduz bem corrente elétrica e também calor. Outro detalhe, elevados pontos de fusão e ebulição. Lembre-se, você precisa de temperatura elevada para fazer um condutor derreter e uma temperatura muito mais elevada para fazer ele sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, pessoal, alto ponto de fusão e ebulição. Um outro detalhe, baixo calor específico. O que é baixo calor específico? Pessoal, baixo calor específico, qualquer material que tem baixo calor específico, quer dizer que você dá calor e ele aumenta muito a temperatura. Você retira calor, ele diminui muito a temperatura. Vamos pensar? Se eu pegar uma barra de ferro e uma barra de plástico, uma barra de plástico, um bastão de plástico, um bastão de ferro. Se eu colocar ambos no sol, o sol vai mandar a mesma quantidade de calor. Como o calor específico e a capacidade térmica do ferro ele é baixo, lembre-se, capacidade térmica e calor específico é inversamente proporcional à variação de temperatura. Como o ferro tem capacidade térmica e calor específico baixo, quer dizer que ele recebe calor e ele aumenta muito a temperatura, diferente do material isolante, diferente do plástico. Recebe calor e ele aumenta pouco a temperatura. Só que se eu pego agora e coloco esses dois bastões na geladeira, eles vão perder, imagina que eles perdem a mesma quantidade de calor, mas o ferro, como ele tem baixa capacidade térmica, baixo calor específico, ele esfria mais rápido, ele baixa mais rápido a temperatura. Então não esqueça disso, pessoal, não esqueça disso. Basicamente, esse é o resumo que o aluno tem que ficar atento. Eu quero voltar aqui, quero falar um pouquinho ainda para você nunca mais esquecer, lembre-se, a água tem grande capacidade térmica, tá? A água ela é mais difícil de aumentar a temperatura. Você dá calor e ela é difícil dela aumentar porque ela tem grande capacidade térmica. Você retira calor da água, só é mais difícil dela baixar. Por isso que ela é um bom regulador térmico. Por isso que nosso corpo tem bastante água, que ela consegue receber bastante calor, né? Quando eu estou correndo, ela retira o calor do meu corpo e ela sai do meu corpo, pessoal, e a temperatura não muda, porque ela tem grande capacidade térmica e grande calor específico. Espero que você consiga fazer essas associações. Então vamos lá, vamos adiante. Pessoal, aquilo que você tem que saber bem. Todo condutor térmico, ele é um bom condutor elétrico também. Pessoal, perceba que os elétrons livres, eles conseguem conduzir bem eletricidade e também calor. Existe uma relação entre isso, tá, pessoal? Uma relação que é bom, você com certeza, o professor da terceira série, ele aborda lá nos condutores elétricos também. Então, olha só, se você pegou essa parte, eu agora vou falar um pouquinho da aplicação. Lembre-se, nós estudamos as propriedades dos condutores para poder desenvolver dispositivos. Por exemplo, isso aqui é algo do seu dia a dia. Como nós já mencionamos, a panela, o pessoal quer aplicação melhor do que as panelas, elas conduzem bem calor. Por isso que elas são feitas de condutores. Pessoal, repare bem, a fiação elétrica. Veja, eu quero que os elétrons, que a eletricidade seja transmitida com facilidade. Por isso nós usamos um material condutor. Desse modo, a eletricidade ela passa com facilidade e deste modo a gente não perde energia elétrica. Não é verdade? Então, se você pegou isso, agora nós vamos para um segundo exercício. Esse exercício, ele fala o seguinte: a respeito da condutividade elétrica e térmica dos materiais, marque a alternativa correta. Letra A. Somente os metais podem conduzir eletricidade e calor. Letra B. Em hipótese alguma, um isolante pode conduzir corrente elétrica e calor. Letra C.
Os metais destacam-se como bons condutores elétricos porque possuem excesso de prótons em sua estrutura atômica. Letra D. Os materiais que são isolantes elétricos possuem alta condutividade elétrica. Letra E. Um material é melhor condutor que o outro quando possuir valor de condutividade elétrica e térmica maior. Pessoal, vou te dar um tempo, analise e espero que você acerte essa questão.
Então, pessoal, vamos fazer a solução desse exercício? Olha, esse exercício não é simples, não. Eu vou voltar aqui à tela anterior só para você ler as alternativas comigo. É para você identificar a alternativa correta. A alternativa A. Somente os metais podem conduzir eletricidade e calor. Eu tenho certeza que muitos de vocês, talvez você tenha anotado a letra A. Cuidado, a letra A não é verdade. Somente os metais conduzem eletricidade e calor? Não, pessoal, não. Lembre-se, uma madeira verde conduz eletricidade, tá? Então, não são somente os metais, beleza? B. Em hipótese alguma, um isolante pode conduzir corrente elétrica e calor. Pessoal, tome cuidado. Eu sei que é difícil para você talvez entender essa parte, porque a física da segunda série, ela cruza com uma física da terceira série. E eu quero que você entenda o seguinte, o ar atmosférico ele é isolante, mas uma descarga elétrica, lá, imagina uma nuvem que tem muitos elétrons, o ar ele é isolante, mas lá em cima está tão carregado que aqueles elétrons conseguem escoar pelo ar. Então, o ar sendo isolante, pessoal, ele permite a passagem dos elétrons. Então, tome cuidado. A B, em hipótese alguma, pessoal, isso é falso, tá? Não é verdade. A letra C, ele fala o seguinte, os metais destacam-se como bons condutores elétricos porque possuem excesso de prótons? Não, pessoal, é excesso de elétrons com liberdade de movimento. Então, a C não é. Agora, nós vamos para a D. A D, ele fala assim, os materiais que são isolantes elétricos possuem alta condutividade? Não, o isolante é o inverso. O isolante, ele isola. Ele não tem alta condutividade, é o inverso. Então, é claro, a resposta é a letra E. Um material é melhor condutor que o outro quando possui valor de condutividade maior. Pessoal, lembre-se, o ouro ele é melhor condutor do que o cobre. Ele tem melhor condutividade, tá? Então, ele é o melhor condutor, tá? Por isso que ele é um metal caro, tá? É um metal caríssimo. Beleza? Se você pegou isso, eu quero fazer uma pequena retomada. O que nós vimos nessa aula? Nós vimos as propriedades dos condutores e nós vimos a aplicação. Pessoal, vou começar de trás para frente. Aplicação. É inegável a aplicação dos condutores. A transmissão de eletricidade se dá pelos condutores. O cozimento, pessoal? O fogão, nós temos a parte de metal, porque conduz bem calor. Que mais? Propriedade dos condutores. Você viu que os condutores eles têm alta condutividade térmica e elétrica, pontos elevados de fusão e ebulição, baixo calor específico e capacidade térmica. Essas são as propriedades dos condutores. Pessoal, eu espero que você tenha gostado. Desejo a você muito sucesso, um forte abraço e até a nossa próxima aula.